Boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer tê-los na 19ª jornada do EBEP Rio. Sonhar futuros por nos deixar respirar, por nos deixar existir. Antes de começarmos, é preciso alguns avisos e recomendações. O chat será aberto nos minutos finais da conferência. Pedimos que ele seja usado apenas para perguntas, evitando comentários e cumprimentos. Depois que eu anunciar o final da conferência, o chat continuará aberto para manifestações. Bom, abrindo nossa noite de hoje, a gente vai ter uma conferência, a conferência Fantasiar no Porão, Habitar Futuridade. Nossa conferencista, Fátima Lima, a quem agradeço de coração ter aceito o convite para estar conosco aqui nesta jornada, né? Aceito com alegria e com generosidade, uma disponibilidade para estar aqui falando para a gente. Fátima Lima é antropóloga, professora associada da UFRJ, campus Macaé, professora do campo interdisciplinar de pós-graduação em Linguística Aplicada, Letras, UFRJ, professora do programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, PPRER, Cefet, coordenadora do grupo de pesquisa em raça, gênero e sexualidade, colaboradora da ONG Casa das Pretas. Eu acho que faltou alguma coisa aqui que era de participação do grupo de pesquisa, alguma coisa com Ori, tá, Fátima? Eu acho que faltou uma referência aqui que eu não estou me dando conta. Me desculpe que eu registrei isso num papel, e aí eu deixo você falar disso. A palavra está com você para nos falar sobre fantasiar no porão, habitar a futuridade. Boa noite, bem-vinda aqui. Então, boa noite a todas, todos e todes. Bom, é uma pergunta, né, que é quase uma entidade, se todo mundo está me ouvindo bem, né, porque realmente a gente não conseguiu fazer um teste de som antes, isso para mim é importante. Está tendo eco, está picotando ou está tranquilo? Está tranquilo, Fátima, estou dando para ouvir bem, tá? Tá bom. Então, como é uma conferência, né, eu fiz um texto, e no texto também tem agradecimento, apresentação. Então, sem muitas delongas, eu vou começar a leitura do texto que eu construí para essa partilha aqui. O texto se chama Fantasiar no Porão, Habitar a Futuridade. E eu começo o texto o seguinte enunciado: pedindo a Go, abro aspas, as velhas terão sonhos, as jovens terão visões. Fecho aspas. Na língua iorubá, a Go significa pedir licença. Quero começar pedindo licença. Licença não como uma permissão para entrar e estar. Licença como aprendi no interior dos nordestes brasileiros. Licença como uma reverência, o reconhecimento de um espaço-tempo que excede, inclusive, a própria materialidade hoje, ancorada cada vez mais nas virtualidades. Também agradeço o convite feito a mim por Nelma Cabral e assinalo o carinho e a possibilidade de produzir vizinhança, um espaço brasileiro de estudos psicanalíticos, o EBEP. Nesses arrabaldes, povoados por cercaninhas, subúrbios, vielas, becos e porões, vamos produzindo esbarros que, quiçá, tenham menos a força de nos mover, de mover nossos corpos, corpas, subjetividades. Peço a bênção às mais velhas, mas também celebro as mais novas, as que virão depois de mim, como evocou a artista e bailarina negra Ana Pi na performance Noir Blue, quando nos diz: peço licença e abro aspas. E eu sei que eu agora também estou sonhando com pessoas que virão depois de mim. Além de azul e preto, porque isso tem uma referência à performance que se chama Noir Blue,
as pessoas vão ver todas as cores, todas as formas, sentir todos os cheiros e provar todos os sabores. Acho que isso é liberdade. Poder ir para um lado ou para o outro da ponte. E é por isso que eu peço a bênção também dessas pessoas mais novas que virão depois de mim. Isso tem tudo a ver com futuridade, né? Com sonhar futuros. Fecho aspas. Escuto ecoar os versos da música performance Eu Não Vou Morrer, da escritora, cantora, performe, artista visual, travesti negra baiana chamada Ventura Profana. Abro aspas. As velhas terão sonhos, as jovens terão visões. As velhas terão sonhos, as jovens terão visões. As velhas terão sonhos, as jovens terão visões. Fecho aspas. Quando fui convidada para esta partilha e recebi o mote que costurará todos os encontros dessa jornada, que se chama Sonhar Futuros por nos deixar respirar, por nos deixar existir, aceitei compor, pois esta inquietação me move profundamente. Pensar sobre o futuro, sobre possibilidades de futuro, sobre o dia seguinte, sobre a futuridade. Esse mote me convoca a um chamado ético, onde as ideias de sujeito, modernidade, tempo, espaço-tempo, racionalidade, separabilidade, causalidade, determinabilidade, sequencialidade, entre tantas outras, produzida no âmbito de uma caixa de ferramentas kantiana e hegeliana, principalmente, são interpeladas e conjuradas. Conjuração aqui é no sentido de rejeição, mas mais do que isso, conjurar é excomungar, é expurgar. No entanto, seria impossível escrever esse texto se não fosse de um lugar aterrado, encarnado, corporificado. É impossível para mim escrevê-lo apartado da vida e das encruzadas que vão perfazendo as encruzilhadas por onde eu tenho caminhado, atenta às vidas, atenta a mim, na tentativa sempre de não deixar que me roubem a possibilidade do encontro com o rosto dos, outros. Nasci em Aracaju, Nordeste, capital do estado de Sergipe, menor estado brasileiro. Sou filha de uma mulher racializada enquanto mestiça, Maria das Graças, auxiliar de enfermagem, e de um homem negro que pouco, quase nada convivi. Sou neta de Maria de Lourdes, em memória, copeira de um grande hospital público de Aracaju, e uma exímia bordadeira. Sou nordestina, negra e lésbica. Migrante, habito essa cidade, o Rio de Janeiro, há 11 anos. Depois de ter defendido a tese de doutorado no Instituto de Medicina Social, orientada pela Márcia Aran, que partiu desse plano precocemente e que teve e tem uma profunda relação com o espaço do EBEP, e a ela também eu dedico esse texto, prestei um concurso público e assumi o lugar de docente na UFRJ, campus de Macaé. Hoje, professora associada, transito por 2 programas de pós-graduações, a Linguística Aplicada na Letras, aqui na UFRJ, e o mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet, Rio de Janeiro. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque as inquietações que darão força a esse texto devem muito, mas muito mesmo, às experiências que eu tenho tido nos espaços da docência, da pesquisa e de extensões, principalmente no mestrado em Relações Étnico-Raciais, com estudantes negras e negros, racializadas, racializados, indígenas, estudantes da periferia, da Baixada, das comunidades e favelas, estudantes LGBTQI+. Enfim, uma multiplicidade de corpos e vidas que habitam diferentes porões. Esses, que sabem o que são subterrâneos, que sabem o que são as rotas de fuga, os embarcados, os que estão abaixo, sob o comum,
e por estarem sob o comum, sempre estiveram aquém e além, inclusive do tempo e do espaço. Sem me contaminar por, e ao mesmo tempo que também contaminam essas multiplicidades, não seria possível escrever essa partilha que trago aqui hoje. As reflexões teóricas, elas vêm depois. Elas importam, sim, e serão e são convocadas, mas são convocadas a partir das vidas. Evoco neste texto as intelectualidades negras, indígenas, LGBTQI+, não binárias, o pensamento étnico-racial crítico, uma poética negra feminista, que toma emprestado da intelectual negra Denise Ferreira da Silva. A essa movida, né, a esse movimento, eu não poderia deixar de agregar as diferentes militâncias negras e LGBT, principalmente a das mulheres negras. Sem a força coletiva das mulheres negras, minha permanência nessa cidade seria bem mais difícil. Esses abraços são sustentos. A Casa das Pretas, organização que tem uma honra de ser colaboradora, é casa. Sem demora, esta partilha tem como título Fantasiar no porão, habitar a futuridade. Fantasiar no porão, habitar a futuridade. Espero não cansar vocês. Preferi fazer um texto. Como nos diz Glórias Aldua, em Falando em Línguas, carta aberta às mulheres escritoras do terceiro mundo, abro aspas, o ato de escrever é um ato de criar alma, é alquimia. Escrever é o ato mais atrevido que eu já usei e o mais perigoso. Uma mulher que escreve tem poder. Uma mulher com poder é temida. Fecho aspas. Se junta, porque é de ajuntamento mesmo que eu estou falando, nessa conversa, Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, quando brada, abro aspas, escrever é um ato político, fecho aspas. E Conceição Evaristo, que profetiza como um ancestral que já habita o futuro, a escrevivência que nasce e só tem força porque se firma numa experiência coletiva, que não é igual, mas que se encontra em um em comum. Por fim, abro aspas, eu escrevo um mundo que não gostaria que esse mundo fosse. Fecho aspas, é Conceição Evaristo. Repito, abro aspas novamente. Eu escrevo um mundo que não gostaria que esse mundo fosse. Fecho aspas, Conceição Evaristo. Com isso, acaba a minha primeira parte, né, que foi uma parte de pedir licença, de agradecer, de me situar, né, de falar dessa escrita aterrada, corporificada, né, das minhas encruzas e encruzilhadas, que é de onde eu posso falar algumas inquietações sobre o tema que perfaz toda essa jornada, que é sonhar futuros. Eu começo uma segunda parte que se chama Filhas do Fim do Mundo. Convido todos vocês para um exercício de imaginação política e poética. Construir alguns assentamentos, imagens, ideias, frases, reflexões que me sustentam e sustentam, consequentemente, este escrito. A primeira imagem que chamo é mais do que uma metáfora para mim. É um já sabido, um constatado na carne, no sangue, nas vísceras. A ideia do fim do mundo como conhecemos. Reflexão desenvolvida por Denise Ferreira da Silva em algumas de suas obras e falas, e que toma aqui, na vigorosidade negra que oferta, não apenas ferramenta para ver este mundo, mas para desvê-lo e conjurá-lo em suas violências e brutalidades. Para sonhar futuros, é preciso desver esse mundo. Ailton Krenak, né, em 2015, no colóquio que se chamou Os Mil Nomes de Gaia, do Antropoceno à Idade da Terra, em um certo momento nos diz,
abro aspas, e o Krenak vai estar aqui também nessa jornada. Então, abro aspas, diz o Krenak, tem pedaços do mundo que já caíram. Nós fazemos profecias sobre uma possível queda do céu. Esses céus já caíram, e em alguns casos caíram em série. Fecho aspas. Assim, sem tom profético, mas com a serenidade que só os grandes pensadores conseguem construir, esse militante indígena, oriundo dos povos Krenak, toma o mundo como já acabado e o céu como já caído. Sob nossos pés, céus em ruínas. Dar conta das ruínas desse mundo é enfrentar o esfacelamento forjado no âmbito de um projeto iluminista, racional, sustentado numa certa construção de igualdade. Entre estas, a sempre falsa igualdade racial. É ter que dar conta de um sentido de humanismo carcomido, de ciência, de Deus e de religião que agonizam. É dar conta também da noção de indivíduo, ou de um certo núcleo individualizante. Encarar o fim do mundo, em contextos brasileiros, é nos desfazermos de uma herança identitária, que, em nome de uma igualdade, de uma democracia, reiterou e reitera diferentes processos de opressão. Encarar o fim do mundo é compreender que a matriz da inteligibilidade cis-heteronormativa não dá mais conta, talvez nunca tenha dado, do mundo dos desejos e das formas de se relacionar com os corpos e com a, o, outra, outro. Encarar o fim do mundo é entender que a ficção racial foi um elemento central nas construções de nossas práticas socio-raciais e, consequentemente, enfrentar que o racismo aponta e se instala de diferentes formas entre nós, sempre atuando na manutenção do status quo da branquidade enquanto diagrama de poder. Assim, no cerne da violência do pensamento moderno, a racialidade habita como elemento estruturante, transpassando desde as estruturas e instituições até as relações mais íntimas e moleculares. As ruínas desse mundo findo como conhecemos têm na racialidade um dos pontos nevrálgicos. Esse é o ponto central da minha discussão e da possibilidade de sonhar futuros a partir desse lugar. Esse fato lacera as cenas contemporâneas através do terror e do contra-terror, do fardo da raça, de sua neurose fóbica, suas fantasmagorias e assombros. Abro aspas, um complexo perverso, gerador de temores e tormentos, de perturbações do pensamento e de terror, mas, sobretudo, de infinitos sofrimentos e, eventualmente, de catástrofes. Fecho aspas, é o Ashley Bembe, que também estará aqui amanhã, em Crítica da Razão Negra. Ele vai aparecer aqui tanto mais para frente em Brutalismo, que não está traduzido ainda para o português, quanto também na penúltima obra, A Política da Inimizade. A constatação desses elementos rasga as dinâmicas brasileiras contemporâneas, nas quais os regimes de visibilidade e dizibilidade da racialidade explodem em diferentes contextos, interpelando os domínios de saber, as epistemologias canônicas e eurocentradas, a literatura, as artes, os saberes psi, entre outros, construído a partir da ideia de um sujeito branco, masculino, heterossexual. E, portanto, centralizados numa noção de subjetividade que se estabelece e opera a partir, muitas vezes, de modelos universais, insuficientes para perceber e tomar as experiências de negritude, as experiências racializadas, em grande parte interligadas com gênero, sexualidade, território, classe, entre outros. Assim, a noção de sujeito-subjetividade, operador conceitual e clínico, muitas vezes é produzida e sustentada pela violência do pensamento moderno, assentado nas noções de espaço
tempo e fundeado em pilares ontoepistemológicos, como a separabilidade entre homem e outros viventes, entre homem e mundo, sustentado na causalidade, na determinabilidade e principalmente na sequencialidade, um tempo sequencial, histórico, cronológico, cristão, ocidental, marcado pela trajetória do espírito no tempo. O que se apresenta aos nossos olhos, nesse grande devir negro do mundo, esse mundo em combustão, essa terra com T maiúsculo, que tem se tornado cada vez menor, como nos coloca mais uma vez o Bembe, no recente livro ainda não traduzido para o português, Brutalismo, desde esses eventos até os eventos étnico-raciais, do macro aos mais moleculares que atravessam esses Brasis, é o fato de que estes acontecimentos não passam de uma repetição e de uma reiteração do texto moderno. Então, estou situando, para pensar o futuro, o tempo, né, como esse grande pilar, né, o tempo ocidental, esse grande pilar também, né, ontoepistemológico, sustentado justamente nessa ideia de que existe uma sequencialidade, porque eu vou colocar isso em conjuração e interpelação. Eu vou propor isso, né, de alguma maneira, nesse exercício que eu estou chamando de imaginação política e de imaginação poética, estética e ética. Esse mundo é o lugar do qual partimos para testar a necessidade de parar o fim deste mundo, pois sou invadida pelas inquietações, mais uma vez, da Denise Ferreira da Silva, um fragmento de uma entrevista que foi traduzida e publicada na revista eletrônica DR. A Denise diz o seguinte, abro aspas, estou muito preocupada com a possibilidade de não conseguirmos parar o fim deste mundo onde existimos. Estou preocupada com a demolição das estruturas democráticas, que, apesar de limitadas e perversas, forneceram pelo menos uma âncora para reivindicações de justiça social e global de populações indígenas, migrantes, LGBTI, não brancas em todos os lugares. E poderiam, às vezes, limitar a violência total. Estou preocupada que os insetos e outras espécies estejam se extinguindo, que os rios estejam secando, que os oceanos estejam sendo sufocados por plástico. Essa é uma longa lista. No entanto, vejo como poderemos existir de outra maneira no fim do mundo como o conhecemos. Este novo mundo terá que ser reconstruído e recuperado da destruição causada pelas ferramentas e mecanismos extrativos do capital global. Fecho aspas. Isto posto, grandes desafios saltam na contemporaneidade e nos Brasis, marcado por complexidade, principalmente as já tão citadas aqui, étnico-raciais. A agenda racial é uma agenda mundial. Não tem como discutir a democracia, um futuro, um outro mundo possível, um dia seguinte, sem enfrentar o que temos chamado dos eventos raciais e suas vicissitudes. No Brasil ou nos Brasis, essas inquietudes nos convocam, de imediato, com uma urgência já atrasada, a não apenas tomar essas demandas enquanto um campo de discussões, mas construir um campo de ação. A quem, além do simples atestado de uma crise, tomar esse mundo como findo significa, antes de tudo, interpelar a própria noção de tempo e, consequentemente, de passado, presente e futuro, como elemento organizador político, social, cultural, subjetivo e intersubjetivo. Assim, as ideias de ordem, tudo isso que a gente gosta muito, certeza, clareza, igualdade, universalidade, entre outras que sustentaram e sustentam a violência e a brutalidade do pensamento moderno, mostram
mais do que sua fragilidade em um mundo marcado pela separabilidade, não apenas entre os ditos humanos, mas entre os humanos e outros viventes, mostra, abro aspas, um mundo destituído de mundo, esse mundo que até a própria terra rejeita, fecho aspas, como diz a intelectual e artista negra J. Mombassa no livro Não Vão Nos Matar Agora. As bichas e as travestis pretas ou pretes, as negras e negras, a os desafortunadas e desafortunados, a os condenadas e condenados da terra, condenados da classe, condenados da raça, condenados do gênero, condenados da sexualidade, essas vidas já dadas como não valor sabem disso. Sabem que já nasceram no mundo acabado e em ruínas, e não apenas anunciam o fim do mundo como conhecemos, mas colapsam o projeto de modernidade, porque são capazes de reconhecer, fazer ver e dizer, expor a violência total que se sustenta na expropriação material e simbólica no Estado capital cis heteronormativo racista, onde, abro aspas, as ferramentas da racialidade foram mobilizadas para proteger a continuação do tempo como dimensão privilegiada do conhecimento e do ser, fecho aspas, mais uma vez, Denise Ferreira da Silva, em A Dívida Impagável. Destarte não teria como pensar sobre o futuro ou a futuridade sem colocar em suspensão a própria noção de tempo. O tempo que sustenta esse mundo findo. O tempo que sustenta a subjugação racial. Faço outro movimento, onde, para pensar, sonhar futuro, é preciso pensar o mundo outramente. Abro aspas. É preciso medir a vida impossível, fecho aspas, ou as vidas impossíveis. E que vidas são essas? A negridade, a negritude, a pretitude, as viadagens das afeminadas, as travestilidades, as vidas pretas, as transpretas, a sapatonice das vidas butch. Essas vidas teimosas, já dadas como mortas, vidas que habitam os porões, fantasiam dos e nos porões. E a teimosia de existir na morte, que isso é o ponto central para mim, essas vidas já dadas como não vida, já produz a possibilidade de se lançar ao infinito, ao futuro. Essas vidas anunciam o fim do mundo. Por isso, este escrito é arrastado pela enunciação, fantasiar no porão, habitar a futuridade. Aí eu acabo a segunda parte, né, que eu localizo esse debate sobre o fim do mundo, sobre o tempo, sobre a subjugação racial, sobre o projeto de modernidade, conduzido sempre pelos dois verbos que eu botei, que é interpelar e conjurar. E aí eu abro uma sessão que se chama Desviar a Flecha do Tempo. Sabe-se, então, né, a partir das breves considerações levantadas na sessão anterior, ou nas sessões anteriores, melhor colocando, que a negritude ou a negridade expõe a noção de tempo ocidental e, consequentemente, o presente, passado, futuro, como comumente o conhecemos. Corpo, tempo e memória são elementos indispensáveis para pensar a ficção racial, suas violências. Mas, acima de tudo, para fazer ver e dizer a possibilidade de desviar a flecha do tempo, flecha essa que arrastam vidas, assinaladas pela ausência, pela aniquilação, pelo não valor. O processo de escravização, frutos de práticas racistas, fruto de sequestros, pilhagens, desumanização, violências, horror, terror, brutalidades, ao contrário de ser algo enterrado, nos assombra cotidianamente. Ossos, crânios, esqueletos,
vísceras povoam este mundo. Andar nessa cidade do Rio de Janeiro é ter sob os pés rios de sangue. A história dos negros, e com elas arrasto a caravana das bichas, das travestis, das ditas afeminadas, das sapatões masculinizadas, os povos originários, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, andarilhos, desertores de toda a ordem. Esses, outros, que habitam à beira do mundo, como dizia Estamira. Essas histórias não são histórias isoladas, é parte da história do mundo, da história da América, como nos dizia Lélia Gonzalez, é parte das histórias dos Brasis. Nos diz Ashley Bembe, em Políticas da Inimizade, abro aspas, já não há passado no mundo ou numa região do mundo que não deva responder, ao mesmo tempo, pelo passado dos negros, tal como não há passado dos negros que não tem que dar conta da história do mundo no seu todo. Fecho aspas. Assim, não se torna possível, olhando pelos olhos do Ashley Bembe, também do Achille, quanto pelos olhos e poros de outras e outros intelectuais étnico-raciais, discutir sobre o futuro ou sonhar futuro sem acertar as contas com o presente e com o passado. E a conta é alta e ela é impagável. Abro aspas, a ferida do presente ainda é uma ferida do passado, fecho aspas, nos desgrada quilomba e completa, abro aspas, o passado, portanto, coexiste com o presente. E a memória da escravização é parte do presente. Essa sensação de atemporalidade é uma característica do trauma clássico. Fecho aspas. Nessa movida, nesse movimento que eu estou fazendo, esse texto não foi escrito para as pessoas negras. Também não foi escrito para as pessoas não negras. Ele inquire a todas, todos nós. O assombro nos toma. Estatelados, tudo eu boto no feminino e no masculino. Muitas ou muitos olham incrédulos, e ousam perguntar o que está acontecendo. As e os que conhecem na carne, os e as que têm seus corpos navalhados, que enfrentam cotidianamente as pontas dos punhais, aprenderam a fugir. E, mais uma vez, como nos diz a J. Mombassa, fugir muitas vezes para a própria fuga. Estas, fugitivas do tempo, quando se juntam e descobrem mais uma vez que não foram aniquiladas, diante do estatelo do mundo, gargalham, fantasiam no porão e se lançam no futuro. Abro aspas. Ora, pois, quando fomos amarradas e lançadas na fornalha, em sua mais alta temperatura, por não nos dobrarmos diante do trono de nenhum valor, foi que Daisy se revelou a nós. Nascemos em manjedoras e, depois de crucificada, ressuscitamos. Daisy são as iabás falando ao pé do meu ouvido. Juntas em unção, fizemos da cruz a encruzilhada, nos levantamos do vale de ossos secos, transformamos pranto em festa. Cito mais uma vez, artista, travesti, negra, Ventura profana na performance Eu Não Vou Morrer. Eu voto a essas vidas ainda no final desta conferência. Somos um país racista, que tem ódio a pobre, a preta, a preto, tem ódio a bicha, travesti, tem ódio àqueles e aquelas que conjuram a cis-heteronormatividade racista e fóbica. Esse é, para mim, o ponto de partida e de chegada, para que possamos sair de novo em uma afirmação inegociável. Se não entendermos isso, se não tomarmos isso como nossa ferida, nada, ou quase nada do que eu partilhei com vocês aqui, terá força de operar processos de reconhecimento e de transformações. Não é uma questão moral, não é apontar você é racista, só quando for necessário e sempre.
Não é dizer, não sou racista, tenho amigos negras, já namorei uma mulher negra. É mais do que isso. É nos darmos conta do trauma colonial de mais de 3 séculos do processo de escravização. Somos o último país da América Latina a abolir a escravatura. As práticas racistas atingem a todos nós, de diferentes maneiras. Todas e todos estão implicados no fardo da raça, em sua brutalidade, no seu assombro, suas neuroses, violências, suas dores e medo, onde a branquidade, mais uma vez, enquanto diagrama hegemônico de poder, tem responsabilidade pela produção das práticas discursivas, racistas e, consequentemente, da retroalimentação das ideias de raça. Numa certa passagem crítica da razão negra, Ashley Bembe nos faz ver que o fardo da raça é carregado por todas e por todos nós. Carregamos o morto ou a morta, mesmo que não tenhamos sido diretamente os assassinos ou as assassinas. O Ashley, fazendo uso de uma máquina, da máquina literária do escritor nigeriano Amos Tutuola, principalmente uma obra chamada, traduzida para o português, como Bebedô, de Vima, Bembe mostra como o fardo da raça é de responsabilidade de todos nós. A seguinte passagem, que mescla reflexões com passagens literárias da obra do Tutuola, deixa visível essa relação. E cito, abro aspas, isso é o Ashley comentando o romance do Tutuola. Então, diz o Bembe, por fim, ao fardo que se carrega, também, neste caso, a miúde contra a própria vontade. Ele nos suplicou para que o ajudássemos a carregar seu fardo. Não sabíamos o que havia no saco, que, por sinal, estava cheio. Ele nos deu a entender que não nos podíamos, de modo nenhum, desvencilhar do fardo antes de chegar à cidade. Não nos deixou testar o peso do fardo, o que nos teria permitido saber se estava além das nossas capacidades. Quando, por fim, com a ajuda da minha mulher, coloquei o fardo sobre a minha cabeça, tive a sensação de se tratar do corpo morto de um homem. Era muito pesado, mas podia carregá-lo facilmente. No entanto, estávamos longe de saber o que levávamos conosco. Tratava-se do cadáver do príncipe da cidade em que entrávamos. O príncipe em questão havia sido morto numa fazenda por engano, pelo nosso companheiro de circunstância, que andava agora à procura de alguém que o pudesse substituir como culpado. Naquela manhã bem cedo, o rei ordenou que nós vestíssemos com as nossas melhores roupas, que nos puséssemos a cavalo e que passeássemos pela cidade durante 7 dias, para que pudéssemos desfrutar da nossa vida derradeira neste mundo. Ao fim de 7 dias, o rei nos mataria em retribuição pela morte do seu filho. Fecho aspas. Em seguida, o Bembe ainda completa, nos colocando o quê? Abro aspas mais uma vez, que a mesma relação de entrelaçamento entre o morto e o vivo opera aqui, com a única exceção de que o vivo deve carregar o cadáver do morto, mesmo sem ser, de modo algum, o assassino. O rastro da morte e da responsabilidade é traçado pelo fardo. Fecho aspas. Então, todos e todas nós temos responsabilidade no assassinato do Amarildo, da Marielle, de todos e do Miguel, de todos aqueles que são levados brutalmente por essa máquina que se sustenta na subjugação racial. Mais uma vez, volto ao mote que tem conduzido minhas inquietações e que espero agora, depois dessa compartilhagem, sejam de vocês também. E pergunto, como sonhar futuros atravessados ou marcados, mais do que isso, pelo fardo da raça? Existe um aforismo presente no povo aimara ou aimará, retomando as reflexões da intelectual, socióloga e feminista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que diz o seguinte,
abro aspas. Olhando atrás e adiante, podemos caminhar no presente e futuro. Que quer dizer também que o passado está diante de nós. Isto é muito comum há muitas línguas indígenas. Há muitas línguas indígenas que concebem o passado como algo que tu vês pela frente. O futuro, no entanto, não o conheces e, por isso, está atrás, nas costas. Essa imagem em que o tempo é dado pela força da anacronia e o passado assume um lugar à nossa frente, conversa com o que eu tenho chamado e escrito em alguns textos meus de o tempo dos assassinos e a persistência a ele. Colocar o passado à frente é ver e rever, no sentido de ser obrigado é ver e rever as violências e brutalidades que nos marcam. É perceber que certas formas de opressões, principalmente o racismo, motor dessa maquinaria perversa, não ficou para trás. Ele surge e irrompe no presente. Mas precisamos caminhar olhando atrás, o que ainda não conhecemos, num tempo presente e futuro, ou seja, olhar um futuro já condenado por esse tempo. Talvez nosso grande exercício seja lançar as mãos para trás e arrancar do futuro tudo que nos assombra e produz aniquilamento, e produz um aniquilamento de determinadas populações e pessoas. Precisamos, entre tantas coisas, mas antes de qualquer coisa, abro aspas, reabrir o acesso aos depósitos do futuro, a começar pelo futuro daquelas e daqueles de quem, há bem pouco tempo, não se conseguia distinguir a parte humana e a do animal, do objeto, da coisa e da mercadoria. Fecho aspas, o Ashley Baby em A Política da Inimizade. No entanto, a ideia aimará de que o passado está diante de nós ganha outros sentidos, quando trago para o cerne as populações negras e racializadas, e trago a Adinkra Sankofa. A Adinkra é um dos inúmeros sistemas de escritas africanos, um conjunto ideográfico originário dos povos Akan, da África Ocidental, principalmente os Asante da região de Gana. Entre as Adinkras, encontramos Sankofa, onde uma de suas representações gráficas e simbólicas é um pássaro voltado com a cabeça para trás, nos fazendo ver e dizer que nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou. É preciso recuperar o que foi esquecido, o que tentou fazer esquecer, o que foi renegado, o que foi pilhado, o que foi roubado. O povo preto junta tantas e tantos outras e outros condenadas e condenados da raça, da terra, do gênero, sabem disso. E fizeram da possibilidade Sankofa sentidos de habitar um tempo, de habitar um presente futuro. Vou para a última parte, já são 45 minutos, tá? Que se chama, a última parte que se chama justamente o título, Fantasiar nos porões, habitar a futuridade. Em resposta a essa violência, negras e negros têm, ao longo de sua história, tentado responder de outras formas à violência da colonialidade, a partir do encontro com a dimensão da negritude que essas experiências possibilitam, erigindo coletivamente o reconhecimento de uma comunidade e a construção de pertencimentos. Seguindo essa trajetória, podemos tomar outros sentidos nas experiências negras, a partir das forças que emanam destas e apostando na construção de caminhos curativos e de fuga da violência e da dialética racial. Denise continua também nos fornecendo pistas interessantes para pensar esses processos. Trabalhando a ideia de negridade, a autora nos mostra como esta é capaz de interromper a ordem do pensamento moderno, anunciando o fim do mundo como o conhecemos. A partir do que chama de uma poética negra feminista, Denise Ferreira da Silva apresenta possibilidades de olhar para além da historicidade e da razão universal.
Assim, emancipar a negridade do mundo ordenado exige que o conhecer e o fazer sejam emancipados do pensamento, desarticulado das maneiras pelas quais pensamento, o suposto trono universal, é limitado, circunscrito e encarcerado pela verdade. A negridade, a pretitude, a negridão lança o sujeito no mundo para pôr fim no mundo do tempo no qual a dialética racial faz sentido. Então, portanto, há teimosias, há persistências, o que eu tenho chamado das teimosias que persistem ao tempo dos assassinos. As vidas que se fazem, as existências... Desculpe, gente. As vidas que se fazem existência nas impossibilidades dadas pelas formas de vida que se colocaram como a regra, a norma, o normal, e arremessaram milhares de possibilidades de existência nos desvios, nas anormalidades. Mesmo que nos recusemos a sermos vistas ou vistas como algo que falta. Negras e negros, bichas, sapatões, travestis, trans, os abaixos comuns sabemos da avaria, de algo quebrado, não como uma condição dada, mas com algo que nos foi atribuído. E fazemos desse algo quebrado, dessa avaria, uma possibilidade de movimento, uma possibilidade de futuro, um afrofuturo, um transfuturo, um afro-transfuturo. Caminhando já para o final, quero colocar que construí esses textos de muitos lugares e atravessamentos, como já coloquei aqui, enquanto mulher nordestina, negra de pele clara, e faço questão de dizer isso porque sei muito bem dos meus privilégios e do meu lugar racial, lésbica, ou melhor, como eu coloco, sapatão, e sei que aqui também dos meus privilégios de gênero frente às violências da cis-heteronormatividade. Falo de um lugar também como acadêmica, um lugar sabedor das violências na dita academia. Muitas vezes essa máquina copiadora de charlatanazes, como dizia Stamila. Para sonhar futuros, precisamos acertar as contas com o passado, com o nosso passado. Precisamos tomar o fim do mundo como conhecemos. Precisamos entender o chamado político e ético diante da agonia, assumir nossa extrema fragilidade. Precisamos saber para onde caminha o nosso canto no final dessa grande noite do mundo. Precisamos de outras cosmologias, outras cosmogonias, outras possibilidades de utopias, afrotopias, para enfrentar as distopias desse tempo. Precisamos recuperar ou criar outras formas de convivialidade num mundo, infelizmente, cada vez marcado por outras novas formas de apartheid e pela produção do dessemelhante inimigo. Enquanto isso, aqueles e aquelas que habitam os porões põem em curso suas rotas de fuga em meio a tantos extermínios físicos e subjetivos. Concluindo, mais uma vez, chamo para essa conversa a já citada J. Mombassa, quando num texto brilhante chamado O Mundo é Meu Trauma, conclama na sua segunda nota, abro aspas, já estou acabando, 1 minuto, 2 eu acabo, abro aspas para citar J. Mombassa. Aquela de nós, cuja existência social é matizada pelo terror, aquela de nós para quem a paz nunca foi opção, aquela de nós que fomos feitas em apocalipses, filhas do fim do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada contra e a revelia de nós, aquelas de nós cujas dores confluem como rios a esconder-se na terra, aquela de nós que olhamos de perto a rachadura do mundo e que nos recusamos a existir como se ele não tivesse quebrado, eles virão para nos matar, porque não sabem que somos imorríveis, não sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim, eles nos despedaçarão, porque não sabem que uma vez, aos pedaços, nós nos espalharemos, não como povo, mas como peste, no cerne mesmo do mundo e contra ele. Fecho aspas. Assim, vou encerrando estas breves palavras, saudando essas vidas que são pestes no cerne do mundo e contra ele, que conjuram o mundo como nos foi dados, que fantasiam nos porões e habitam o futuro. Por fim, ressalto que o tempo, presente, passado, futuro, exige de todas e de todos nós uma tomada de consciência, uma ética e responsabilidade com as vidas, com os sujeitos e os processos subjetivos. Para tanto, é preciso encarar o fim do mundo como dado, parar este fim de mundo. Se o futuro está para ser mudado, né, que essa é a grande questão, e o presente é colapso,
isso é a J. Mombassa quem diz, esgotar o que existe é a condição de abertura dos portões do impossível. Ela fala isso no livro Não Vão Nos Matar Agora, Não Vou Morrer, agora esqueci. Então, encerrando mesmo, né, tomando isso, né, mais uma vez eu vou reler, abro aspas, se o futuro está para ser moldado, porque eu acho que é isso que conduz essa jornada, pensar isso, né? O que é o futuro, se o futuro está para ser moldado e o presente é colapso, esgotar o que existe é a condição de abertura dos portões do impossível, fecho aspas. Urge esgotar o que existe. Caso contrário, o que nos sobra é o assombro desses dias, de um tempo presente e passado. Axé, gratidão. Eu espero que as inquietações que eu tenha colocado aqui, desse lugar aterrado e corporificado, cada um só dá aquilo que tem, e o que eu tenho para partilhar com vocês é isso. Parte de muitas inquietações, como eu já falei, de aulas, de leituras, mas, antes de tudo, né, por me tomar pela experiência de negritude na minha vida e com as vidas que me tocam nas militâncias negras, principalmente nas militâncias das mulheres negras, e na militância LGBTQI também mais. Então, eu espero que essas palavras conduzam todas, né, pensem, né, para mim, o racial, ou a racialidade, é a espinha dorsal, né, e não tem como, não tem outro jeito de eu pensar sobre o futuro sem tomar isso como uma convocação ética, política, estética, como eu coloquei. E aí eu desejo que vocês tenham uma grande jornada e que essa inquietação, como eu disse, não é um texto para negros nem para pretos, não é um texto também para brancos, é um texto para todos nós, porque essa é uma pauta que interessa a todo mundo. Todos estamos atravessados pelo fardo da raça. Obrigada. Fátima, muito obrigada pela tua fala potente, por nos colocar aqui diante disso, né? Todos estamos atravessados pelo fardo da raça, pelo lugar de fala, né? De aterradas, que você traz desse lugar aterrado, onde você traz a questão do tempo, onde você traz das vivências e das entranhas, né? De várias histórias, né? O que te tomou na produção desse trabalho, e para nos inquietar, para nos colocar questões, e para nos fazer pensar, que eu acho que não vai ser um pensar só nesta jornada, ele provoca para a gente pensar para muito para além dessa jornada. Tá? Eu vou abrir as questões que me chegaram, só um minutinho que eu tenho que... O celular fechou aqui, eu tenho que digitar uma senha, mas aí eu já vou abrir. Mas a potência da tua fala, assim, eu acho que... Bom, me tocou muito, eu diria, me emocionou, que eu fiquei aqui né, escutando e ressoando várias, né, aberturas de pensar aqui. Bom, eu vou trazer as perguntas. Você prefere responder uma a uma, juntar duas, três? O que você prefere? Não, pode, se não complicar muito, pode ser mais de uma, né? Não sei como é que elas estão, se elas estão também fazendo, com certeza estão fazendo conexões, enfim. Tá. Tem falas e tem alguns depoimentos, tá? De Emília Santos. O colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra. Isso é uma citação da Grada Quilombo. Essa ferida poderia ser pensada não como um cuidado fantasioso, mas uma possibilidade de habitar a futuridade? Tá? E aí, mais um parabéns, uma manifestação de Júlio César Nicodemos. Primeiro, parabenizar o IBEP e também a Fátima, sua brilhante transmissão. Minha questão é mais um reconhecimento do que uma pergunta. Só posso apreender o eco das coisas que você diz
como uma intervenção em nosso meio psicanalítico ainda bastante branco e ainda pautado numa experiência clínica com pacientes, em sua maioria também brancos. Felizmente, como a mesa anterior destacou, hoje já podemos nos meter nos becos, nos porões, nos puteiros, na favela e nos colocar aí numa escuta dos saberes destes sujeitos marcados pela segregação e que trazem consigo potência. Entretanto, ainda estamos engatinhando. A pauta do racismo, da transfobia, ainda é um terreno que tocamos com as pontas dos dedos e poucos de nós temos coragem de adentrar nos porões. Mas gostaria de deixar aqui registrada a importância de saberes como a antropologia, a história, a cultura e a língua iorubá, trazer a psicanálise mais próxima a este aterramento que você belamente diz. Sonhos para uma futuridade possível. Leila Ripoll pergunta: como você interpreta as manifestações políticas recentes da comunidade negra americana em relação à violência policial? Quais os desdobramentos desses movimentos nas questões raciais no Brasil? E quais as possibilidades de produzirem um futuro que transbordem para além das questões negras e incorporem outros grupos excluídos? Vou começar pelo Júlio, eu agradeço aí e concordo, né? Encontro com o que ele colocou, eu acho que tem um chamado aí, todos, como eu coloco, né, porque o texto também é muito grande, todos os campos hoje eles estão sendo interpelados, entre estes também, né, o campo psicanalítico, vou colocar assim, e eu acho que o EBEP, eu acho que também a referência a Maciaran, que foi quem me orientou quando eu fiz o doutorado aqui, e é uma das pessoas que está por dentro também da construção desse espaço, isso não diz pouca coisa, isso nos aponta para muitas possibilidades. E de várias maneiras, né? Não só a psicanálise, mas o que a gente pode chamar de um domínio psi, como a própria antropologia também, né? Todos têm sido inquiridos, essa ideia de inquirir, né? Questionar e, de alguma maneira, conjurar também. Acho que a chegada agora, muito tardiamente, da tradução do livro do Fanon, Alienação e Liberdade, os escritos psiquiátricos, por exemplo, fanoniano, trazendo a força da sociogenia, acabei de escrever, esse texto deve sair agora em dezembro, trazendo muito, né, e saindo muito de qualquer tentativa de se situar numa filogenia, numa psicogenia. Eu acho que essa força sociogênica, que tem a ver com o mundo, né, porque toda a produção fanoniana é uma produção do mundo, né, não era uma produção só sobre o homem preto, é uma produção justamente sobre o humano, porque o que está em jogo aqui é justamente a noção de humano, e essa noção de humano que foi forjada, né, entendendo um conjunto de tantos outros que não estão situados dentro desse humano. Esse humano que é conjurado por todos esses aí, dos porões, os embarcados, os abaixo do comum, enfim. E o que a Emília coloca, né, o que é a ferida? Né? A ferida é a própria violência colonial, essa é a ferida. Né? A ferida é, né, essa reencenação e essa reiteração colonial. A ferida é trançar um cabelo e alguém perguntar se você lava esse cabelo. Né? Isso é a ferida colonial. A ferida colonial é subir pelo elevador de serviço que as empregadas domésticas sobem. A ferida colonial é o prefeito de Belém colocar o serviço das empregadas domésticas como essencial no começo da pandemia. Então, a ferida é algo muito profundo, porque a ferida toma justamente a dimensão de subjetivação. Né? E ela dói profundamente, como você colocou muito bem aí, ela sangra toda vez, né, que a linguagem, né, se coloca na sua violência de interpelação. E isso é a ferida. Né? E aí, o que eu defendo, conversando com muita gente, não é eu, né? Eu estou conversando com várias pessoas, né? Vários intelectuais, é a ideia de que se tomar dessa ferida, né? Que é ter no próprio corpo a violência total, é capaz de lançar esses corpos no futuro, na futuridade. Né? É quase como se eu dissesse, só uma vida impossível é capaz de vislumbrar
a possibilidade de futuridade, porque já está dado que essa vida não é para existir. E aí eu acho que isso muda, né, profundamente. Nesse sentido, né, as feridas, né, até escrevi aqui, as que são feridas ou os que são feridos profundamente, e entre essas feridas, a mais profunda são as subjugações raciais, para mim, elas, de alguma maneira, habitam a futuridade, porque há uma relação, né? Os embarcados, que eu estou chamando, os condenados, né? Os desertores, né? Esses e essas, né, que estão aí, sabem, né? Esse corpo, essa subjetividade que se toma. Então, há uma relação, sim, meu texto é justamente isso. Por isso que é fantasiar no porão. O porão é o lugar da ferida. E o porão aqui é tudo, né? É o porão territorial, são os porões da cidade mesmo, é exatamente isso. Por isso que tem a ver com topografia, com topos mesmo, né? Com necrótopos, né? Porque também eu não tenho uma romantização sobre essas questões, não. Tem muita necropolítica, tem muita bionecropolítica, tem muito extermínio, tem muito apartheid, né? Eu não estou aqui romantizando, mas minha questão é encostar nessa bionecropolítica, né, extremamente violenta, que eu vou chamar assim, né, e pensar como é que essas que estão aí, né, prontas para ser assassinadas, porque não são todas que são assassinadas, não são todas que estão na mira para ser assassinadas. Né? Como é que essas aí, essas que persistem ao tempo dos assassinos, elas atravessam esse tempo? A questão racial, gente, aí respondendo a Leila, é a questão, por isso é um problema, nós estamos justamente, essa jornada está em conexão hoje mundial. As eleições nos Estados Unidos, hoje, é, antes de tudo, uma questão da racialidade. Vocês vão poder aproveitar muito o Ashley Baby nesse sentido, justamente, e espero e acho que ele vai falar muito, né, principalmente sobre esse último livro, que é o Brutalismo, justamente esse mundo em combustão. A resposta à violência policial, né, é, mais uma vez, que não é da agora, isso está escrito, né, é bom a gente também não entender que tem uma grande novidade aí, o que talvez possa ter e tem são zonas de intensificação, né, e uma insuportabilidade, né, que esses grupos têm, justamente essa ideia desse mundo. Quando eu não uso à toa, e eu acho que ele bem não usa à toa, palavra como assombro, terror. A reação à violência policial é o contra-terror. Não tem terror sem contra-terror. O Ashley vai dizer isso. Eu gosto muito desse livro, Políticas da Inimizade. Ele vai dizer, a guerra é o veneno, mas também é um antídoto. Não tem como responder. E o Fanon já dizia, não tem descolonização sem violência. A descolonização, e aí tem um grande debate, seria uma outra palestra, uma outra reflexão, para a gente pensar mesmo, né, que violência é essa, e onde essa violência é uma violência, ia usar a palavra útil, necessária, mas onde às vezes ela é um desperdício também. E talvez tenhamos, em alguns momentos, a gente perde a medida disso daí. E essa violência, né, a reação a essa violência é isso, é esse mundo em combustão, esse mundo que não suporta mais, né, a subjugação racial. Tem uma relação profunda com o que a gente está atravessando nos Brasis. Mas eu acho que a Denise continua perguntando. Né? Inclusive, ela faz muita crítica, uma reflexão crítica, não é uma crítica, a essa ideia de que vidas negras importam, né? Ela não tá, uma reflexão crítica, e também a ideia de pare de nos matar. E ela fica perguntando, desse lugar de mulher negra, quem vai nos ouvir? Né? Quem é essa sujeita ou esse sujeito de vidas negras importa? Quem ouve? Quem escuta? Porque, na verdade, e aí é uma discussão muito mais profunda, esses que vidas negras importam e pares de nos matar, eles não existem dentro do limite da lei. Então, como é que você vai conclamar por uma vida que já é uma vida que é dada como uma vida zero, como uma vida menos um? Só que a vida de negros e negras não fica no zero, no menos um. Essa vida, por conhecer a profundidade da violência, ela é uma vida que se joga no infinito, num pleno infinito. É um corpus infinito. Então, eu acho que isso é o que a gente está vivendo nesse tempo. Né? E o Ashley também vai fazer uma fala na FLUP,
E o título da fala é justamente, né, um mundo de joelhos. Eu acho que é isso. É um momento de extrema fragilidade nossa, né? É um mundo de joelho mesmo, né? É um mundo de joelho numa terra que rejeita esse próprio mundo, porque nem a terra suporta mais o mundo, ou esse mundo do jeito como nós construímos. Se vai ter saída, se não vai ter, enfim. É uma outra pergunta, é uma outra questão, né? O que talvez a gente precise é primeiro do atestado dessa situação e de qual o lugar que cada um e cada uma aqui ocupa no meio disso tudo, para além do discurso de dizer que é antirracista. Né? Para além disso, eu acho que a questão é muito mais profunda do que isso. Mas... Obrigada, Fátima. Agora uma pergunta de Amanda. Que maravilha escutar a Fátima Lima. Muito obrigada. Queria que ela falasse mais sobre o trauma colonial em articulação com o tempo não linear para pensarmos o futuro, principalmente do nosso país. Paula Gaudense. Fátima, a minha pergunta é sobre os termos vizinhança e ajuntamento que você usou. Gostaria de entender melhor como você entende estas noções, sobretudo no que se refere às práticas socio-raciais contemporâneas. Tá, então, só a discussão de trauma da Camila e do tempo não linear também dava uma grande discussão. Né? Isso já estava lá no Fanon, já estava em outros. A Grada Quilomba vai materializar essa frase, colocando isso, né, que o racismo é uma experiência atemporal, né, justamente por se chamar, não é à toa que uma das partes do texto se chama desviar a flecha do tempo. Né, porque essa flecha do tempo, né, ela reitera, ela continua reiterando, né, os processos coloniais. É isso como eu digo, quando você pergunta, né, você lava o seu cabelo, né, como é que você faz? Que parece bobo isso, mas isso não é bobo, porque na hora que uma enunciação como essa ela é proferida, ela é justamente essa flecha que atravessou o tempo. Ela atravessa e reitera e reencena ali cenas coloniais. Isso aí é um tema extremamente profundo, ele me interessa muito, né? A Denise faz isso mesmo, a noção de sequencialidade, do tempo sequencial, e ela usa a Octavia Butler, que é uma ficcionista, na verdade, estadunidense, principalmente um livro chamado Kindred, Laços de Sangue. Eu tenho feito isso a partir de Conceição Evaristo e da obra Ponciá Vicêncio, por exemplo. Né? Não sei se alguém já leu essa obra, quando a Ponciá Vicêncio, não dá nem tempo de contar, mas essa criança negra, né, na terra de escravizados libertos, no colo da mãe, o avô, que é o vô Vicêncio, e o nome Ponciá Vicêncio, vô Vicêncio, é justamente dos Vicêncios, que eram dono da terra, os brancos. Essa menina, né, e o vô Vicêncio, no episódio da vida dele, ele tenta matar a própria esposa, e ele mata a esposa, mas quando ele vai tentar o suicídio, ele decepa uma parte do braço. Então, ele tinha um braço só. E essa criança, ainda no braço da mãe, né, Ponciá Vicêncio, ela desce o braço da mãe e o avô já morto, né, ela sai andando, começa a dar os seus primeiros passos com o bracinho, né, como o vô Vicêncio tinha, né, o bracinho para trás, como um bracinho cotó, um bracinho faltando um pedaço. E aí eu trabalho muito isso, porque isso também é uma ideia da transubstancialização. Você permitir se transubstancializar. Essa experiência racial não é viver igual. Ninguém está vivendo aqui um processo escravocrata. Não é disso que eu estou falando. É da força, né, de como essas imagens, antes de tudo, e essas práticas discursivas, elas atravessaram. Por isso que é mesmo, o tempo linear não serve mesmo. Ele precisa ser colocado em suspensão. E aí, né, não sei se vocês já leram, Kindred, ele é isso. Ele é a volta de uma mulher negra nos anos 70 para o século XIX, para a plantêxtil escravagista que a sua família pertencia, que é a Dana. Então, muito disso hoje é bebido, né, para se discutir isso no campo ficcional. Grada Quilomba faz isso.
e faz isso em Desobediências Poéticas, faz isso com Édipo, que aí daria uma outra discussão, né? E com o próprio Narciso, e com o próprio, com a ninfa Eco, né? Nas duas, pelo menos em duas peças artísticas da exposição Desobediências Poéticas. Mas é exatamente isso, o tempo linear é um outro tempo. Sem falar que a experiência de negritude afrodiaspórica, né, ela só pode ser também entendida na imagem da sankofa. Quem já viu essa imagem conhece, esse pássaro com a cabeça voltando para trás. É o tempo espiralar que a Leda Martins, que é uma grande estudiosa do teatro negro e da congada, vai analisar. Os corpos e as subjetividades negras, elas só conseguiram se reescrever, né? Escrever e se reescrever, porque elas foram capazes de desviar essa flecha do tempo. Se não fosse, tivesse sido capaz de desviar essa flecha do tempo, isso só é possível a partir de uma outra leitura do tempo, de um tempo espiralar, ou até de um tempo aimará, ou de outras, e os povos indígenas também. Né? Eu acho que com Krenak vocês vão ter a oportunidade de debater tudo isso. Essa categoria é uma categoria muito maldita. Temos grandes maldições ocidentais, o tempo é uma delas. E a Paula, vizinhança é bem diferente de ajuntamento, né? Pelo menos como eu vou colocando no texto. Vizinhança é um exercício de aproximação mesmo. Tem uma coisa que a Glória Zaldúa diz, não adianta você... Vizinhança é possibilidade de construção de políticas de aliança, no meu texto. Ajuntamento é quilombo. Ajuntamento é quilombo. Então, quando eu trago Glória Zaldúa e junto com Grada Quilomba e com Conceição Evaristo, eu estou fazendo um ajuntamento, né? Eu estou fazendo ali um movimento de aquilombamento. E aí não é a mesma coisa. No quilombo cabe muita gente mesmo, como cabiam. Porque se tem uma coisa que marca a produção da vida negra é a solidariedade. E em todos os quilombos, na história de todos eles, sempre teve a presença de nordestinos, de desertores, daqueles que brigavam com os coronéis da fazenda. E todos, quando chegaram dentro dos quilombos, né, tiveram sempre um lugar possível. Então, também é desse ajuntamento que eu estou falando, né, desse processo de aquilombamento desses abaixo do comum. A vizinhança é uma política de aliança. E o ajuntamento é uma política de fuga, diria assim, né? De construção de planos de fugitividade, né? Essas experiências que estão aí, né? É o mestrado lá de relações étnico-raciais, é o cinema negro, né? É a militância das mulheres negras, são essas experiências aí que vai se ajuntando. Pelo menos na minha ideia, é uma palavra muito nordestina essa, se ajuntar. É quase como se eu dissesse se aquilombar, né? Nessa ideia mesmo do quilombismo, do Abdias, né? E da Beatriz Nascimento, né? Esse corpo negro ou negra, racializada e racializada, como esse corpo quilombo, né? Enfim. Eu não sei se eu falei Camila, mas a pergunta sobre o trauma colonial foi feita pela Amanda. Eu não sei se eu falei, né, se eu troquei. Ah, tá. Então, foi eu que anotei errado. Então, já tá. Então, Amanda. Foi Mas Amanda. tem tudo a ver. Tá. Olha só. Primeiro, de Maria Amália Cursino. Um cumprimento. Conheço bastante a Amália. Um beijo para ela. Pois é, ela está aqui num cumprimento. Eu gostaria de expressar minha profunda admiração pela minha professora, doutora e amiga Fátima Lima. Feliz a caríssima oportunidade de sua partilha para os que atendem a essa jornada em um espaço que urge pelo reconhecimento de nossas existências e subjetividades e engajamentos nos processos de submersão nas epistemologias negras. Não tem mais volta. Sou porque sou, Fátima. Todo o meu carinho e agradecimento. Na verdade, foi uma manifestação, né, de carinho, de admiração e de reconhecimento. Tá? Ô, Fátima, eu vou fazer uma colocação assim, talvez muito assim,
corriqueira, tá? Que né, na tua fala eu estou ainda muito tomada por muitas questões, mas né, que passa por esse registro. Eu vou pegar a questão da pandemia, tá? Do Covid que a gente vive, e no sentido de alguns discursos que a gente escuta, assim, por exemplo, domingo a praia está muito cheia, tá? Ou determinados lugares públicos. E aí eu estava até discutindo com uma outra pessoa sobre essa questão, e aí quem vai de metrô, né, para o Leme ou para Copacabana, né, aos domingos ou dia de final de semana, feriado, né, sobretudo o metrô, sabe, de uma população que vem de vários bairros periféricos, né, ou da periferia, que vão em direção a aproveitar um domingo na praia, um domingo de sol. E aí, agora, nesse momento, nesse período de pandemia, em que as pessoas, né, que são desses bairros ou das favelas, são pessoas que ou estão sem trabalho ou estão trabalhando, servindo, né, a classe média, servindo a Zona Sul, servindo, né? E aí, como se domingo elas tivessem, então, durante a semana elas podem sair, andar no metrô, andar nos trens, e no domingo elas tivessem que ficar em casa, né? Então, eu estou trazendo essa colocação, e até eu gostaria de ouvir você, né, em termos, na hora que você está trazendo todas essas questões, e o que, diante desse momento, que eu acho que retorna um pouco, eu acho que também a questão da Leila, né? Você está dizendo, a gente precisa de uma questão que você usou, uma teimosia e persistência e existência para sonhar futuros, né, no seu chamado político, que todos estejam implicados em pensar, né, nessa possibilidade. Então, como é que você olha para essa questão? Então, isso que você está colocando, Nelma, assim, vejam só o que está no jornal da Dias Ferreira, né, que é essa rua no Leblon que concentra vários bares, né? Vejam só as imagens e as fotografias, né? A gente se choca se a imagem vem de lá do complexo de favela da Maré, mas não se choca com a imagem da Dias Ferreira. Eu desafio qualquer pessoa a, no domingo, vir lá da Ponta do Leme, olhando todos os bares. Vocês passam ali pelo Belmonte, depois vocês passam ali pelo Joaquina, atravessam a Princesa Isabel e continuam seguindo, e olhe para todos os restaurantes. Olhe quem está sentado e sentada nesses restaurantes. É a classe média, média alta. É eles que estão consumindo. O que é que incomoda? E eu não estou aqui nem defendendo, nem não defendendo, se usa ou se não usa máscara, enfim. Eu acho que isso traz uma questão, o que incomoda é a rua da lateral do Copacabana Palace, na hora que o metrô, né, da Arco Verde ali, desce todo mundo com seus isopors, com suas cervejas, enfim, com sua caixa de som, etc. e tal. Mas se vocês olharem, faz só esse exercício e passa, está lotado, todos estão lotados. Não ainda está um momento de fila, como a gente tem fila em horário de almoço, a quem consome, né? Isso pode servir para Niterói também, para Icaraí, para os outros lugares, para vocês pensarem. Então, eu acho que isso está sempre dentro dessa máquina aí, né? Quando você, né, traz, né, uma mulher que escreve tem poder. Escrever Isso, é um ato político. A termo da Conceição Evaristo, Escrevivências, né, que ela dá esse nome né, ao trabalho dela, né, de escrevivências. Escrever no mundo que não gostaria que esse mundo fosse. Tá? Muito profundo isso. Eu Sim, acho muito profundo. É isso, é muito profundo, mas isso me chamou muita atenção, na verdade, né? Se a gente for ver qual é esse lugar, esse passo, né, desse lugar de escrever como ato político, e uma mulher que escreve, né,
tem poder escrever um mundo que não gostaria que esse mundo fosse. Isso, escrever um mundo que não gostaria que esse mundo fosse só poderia ser dito por uma mulher, não? Também, mas principalmente por uma mulher negra. Não, sim, estamos escutando, por uma mulher, sim, mas sim. as três mulheres que eu cito sim, aí, mulher negra. Eu não cito elas por acaso. A Glória Zaldúa, né, já morreu, foi uma chicana, né, uma mulher racializada, chicana, que viveu ali na fronteira do Texas com o México, né, a Grada Quilomba e a Conceição Evaristo. Eu acho que existe a escrita de mulheres que estão aí, né, que é um campo muito mais abrangente, né, e que tem sua força e suas singularidades, mas eu estou colocando no sentido de outras escritas que tiveram seu lugar de silenciamento. Né? Não é à toa que a Conceição Evaristo não entra na Academia Brasileira de Letras. Né? Não é à toa que a obra de Carolina Maria de Jesus seja questionada se é literatura ou se não é literatura. Né? Não, agora tudo bem, está o maior modismo e preto vende, todo mundo gosta de comprar e citar. 2 meses agora saíram 3, e ótimo, saíram 3 traduções da Audre Lorde. Ótimo, tem que sair mesmo, tem que vender. Né? Mas olhe que, muitas vezes, além dessas pensadoras nem serem tidas como pensadoras, o maior exemplo desse no campo psicanalítico é a Neuza Santos Souza. É o Tornar-se Negro, né? Essa dissertação, esse trabalho defendido, né? Lá no Instituto de Medicina Social, onde o Jurandir orientou. E, né, uma desqualificação por um lugar que gosto muito de desqualificar, que é uma suposta fragilidade metodológica. Hoje todo mundo cita Lélia Gonzalez, quer citar. Há anos atrás, nos ciclos, era considerada leitura de segunda, de terceira, né, de pouca importância. Então, também eu trago nesse sentido. Claro que tem escrita das mulheres que tem uma força impressionante, mas me interessa, me toca mais, e eu dialogo mais. Eu não escolhi a Clarice Lispector para conversar, eu escolhi Conceição Evaristo. E elas são incomparáveis, porque elas são singulares. Eu escolhi conversar com Conceição Evaristo. Talvez as coisas que a Conceição me diz, né, e vai me fazendo ver, é que me contribui para a aula de necropolítica que eu dou, que contribui para as discussões que eu faço, enfim, que me dá régua e compasso. E acho que não tem uma contra a outra, nenhuma melhor, nenhuma pior. E também acho que não é apenas um lugar de fala, ou só, né? Escrevivência é um conceito negra. Né? Tem esse movimento aí, daqui a uma semana ou 2, vai vir um grande seminário. Há um esforço das intelectuais negras em consolidar isso. Não dá para a mulher branca escrever trazendo a ferramenta da escrevivência, porque é uma ferramenta que emerge da subjugação racial. E tem quem subjuga e tem quem é subjugado. A gente precisa entender isso. Né? Eu acho que rever a hegemonia branca, rever a branquidade, requer isso. E não é uma questão moral mesmo. Não é moral, ela não é individual, ela é uma questão de poder, de hierarquia, de categorização. Inclusive, como é que a gente vai ascendendo nos lugares? Né? Há muitas formas de branquidade, de branquitude, como há muitas experiências de negritude, de negridade. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem que fazer, e o Brasil tem um chamado a isso, e, ao mesmo tempo, uma recusa e uma negação extrema de fazer esse debate de uma forma mais honesta, mais madura, que não é individual. E uma dívida, só que a galera está cobrando, não tem jeito. Né? Isso que a Amália escreve, que não tem mais voto, não tem mesmo. Não tem mesmo. Né? E porque é um movimento de pegar de volta o roubo. E pegar de volta o roubo é isso. Assim, é assombro mesmo. É assombro, dói para todo mundo. Por isso que eu acho que todos nós temos que perguntar que lugar a gente tem nessa maquinaria toda e como ser esse homem nacional, não sei. Né? Não sei se é esperança, se é caminhar na desesperança, se é o pessimismo ativo que a Jota Mombassa faz. Mas isso que a Jota diz, a gente precisa esgotar. Quando vamos esgotar isso, eu vou embora desse plano e não vai esgotar, não.
Mas talvez nossa tarefa, eu acho que esse final, né, que é abrir os portões do impossível, porque sonhar com o futuro é abrir o portão do impossível. Só que para chegar lá, a gente precisa esgotar o que existe. Talvez nessa tarefa a gente pode se encontrar, o EBEP, todo mundo aqui. Eu acho que precisamos esgotar, mas é uma tarefa para a vida inteira, né? Bom, nós estamos chegando no final, eu acho que não dá mais, né, uma pergunta aqui, mas eu queria agradecer muitíssimo a potência da sua fala, tá? Ter nos provocado, ter nos instigado a trabalhar, pensar com, né, o corpo pensando, né, a cabeça pensando, a gente mergulhada para poder olhar e deixar-se afetar e ser afetado, né? Então, sonhar futuro, a gente, né, para jornada de amanhã, sonhar futuro com isso que você traz aí no final da sua fala, que eu gostaria de reproduzir aqui, mas eu não estou conseguindo, quando você traz o impossível e o esgotamento, tá? Eu acho que é porque eu conto de um dia também, então, mas sonhar futuro e tá. Repete, eu vou repetir. Você repete, depois eu fecho com a. Você Vou falou sonhar? repetir, na verdade é da grande J. Mombassa, que eu sugiro que vocês pesquisem, leiam sobre ela, né? Essa intelectual não binária negra. Hoje acho que está ou em Lisboa ou em Berlim, mas é ela quem diz, né? Se o futuro está para ser moldado e o presente é colapso, esgotar o que existe é a condição de abertura dos portões do impossível. Pois é. É isso. Aber... É tarefa para uma vida inteira. Não vai se Pois... esgotar nessa jornada. Sim, não, é só para a gente escutar isso, né? É a escuta dessa, né, dessa fala, desse texto de fala, né? Porque é um texto falado agora por você. Agradeço a todos, a participação de todos, agradeço especialmente um beijo muito carinhoso para você, Fátima. Tá? E convido a todos... Também, muito, tá? Desejo uma grande jornada, né? Tá aí tá o Ashley, tá muita gente, tá bem interessante, eu acho que é isso. Então, essa vizinhança é boa. É uma boa vizinhança. Né? Então, gente, até amanhã, né, na jornada do EBEP Rio, que continua sonhar futuro, por nos deixar respirar, por nos deixar resistir. Boa noite a todos e até. Beijos, Fátima. Até. Axé. Muito obrigada. Axé. Beijo enorme. Beijo enorme.